Cara, senadora Vanessa Graziotin, é muita honra de vê-la como catarinense de nascimento e amazonense por adoção, estar presidindo essa sessão no momento que, por alguns minutos, eu faço um adeus ao Senado. Eu que estive aqui, completo 12 anos nesta casa e 4 na Câmara, portanto 20 anos de Brasília, e com a saudação a todos, a todas, destacando a presença, inclusive, da nossa suplente, Neura Demarque, que aqui veio, aqui se encontra, enfim, a todos quantos nos assistem também. Quero deixar aos que estão na tribuna de honra, da plateia, a imprensa, e deixar a nossa saudação muito cordial. Na vida de todos nós, chega um momento de extrema dificuldade, que nos causa intensa mistura de sentimentos. É a hora da saída, da despedida, de encerrarmos um ciclo. Eu sei que logo após também temos de Goiás o senador Ciro Miranda, que também se despede. Eu sei que o Brasil não quer, Goiás não quer, mas ele vai dar um adeus também. Eu vejo com a presença da Cidinha, grande psicóloga, presente também, mas é com muita honra. Recordo o belo poema de Natal, de Vinícius de Moraes. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para acolher o que foi dado e dedos para cavar a própria terra. Hoje, nesta nobre tribuna, despeço-me duplamente do mandato do Senado Federal e, mais que isso, de uma longa trajetória eleitoral iniciada há mais de meio século, cujo epílogo redigi ao longo dos últimos 4 anos. Apesar da vasta experiência, se me permite o uso do eufemismo para falar na idade que já avança dos anos, e das peças que a vida nos prega, como o susto que tive aqui mesmo nestes corredores, de onde corri diretamente ao hospital para tratar um coração que dava sinais de cansaço. Levo comigo a esperança juvenil de um Brasil melhor e a certeza que foram anos de intenso trabalho. Alguns destaques, ainda que brevemente, precisam ser feitos. Não posso deixar de recordar a intensa luta que travamos pela fundação das bases de uma nova política de defesa civil para o país. Propusemos uma mudança de paradigma, instaurando um foco de trabalho voltado à prevenção, e não à restauração, à prevenção. Avançamos sim, mas ainda há muito por fazer, missão que delego aos que aqui continuarão. No campo legislativo, apresentamos projetos de lei em benefício dos aposentados, PAIN, os quais ainda continuam contribuindo e não estão mais no teto da Previdência Social, mas que ainda precisam contribuir na vida, e não estão acima do teto, estão abaixo. Das pessoas com deficiência, projetos do aprimoramento da transparência fiscal, do fomento às energias alternativas no Brasil, do fortalecimento das micro e pequenas empresas. Enfim, foram muitas propostas apresentadas, buscando contribuir com o desenvolvimento contínuo da sociedade e com a ampliação das conquistas cidadãs. Desta tribuna, defendemos arduamente uma série de reformas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Cito, em caráter exemplificativo,
a luta incansável de um novo pacto federativo que reequilibre as forças entre os entes federados e promova um crescimento amplo de nossos estados e municípios, longe do jugo centralizador da União, no mesmo diapasão, foram incontáveis as vezes que desfraldamos a bandeira da reforma tributária. Usei de um mantra que deve ser de todos nós: é preciso reduzir, simplificar e distribuir. Reduzir a carga que hoje exaure as forças de produtores e consumidores. Simplificar a forma de arrecadação, labiríntica e burocrática. Repito, simplificar a forma de arrecadação, que hoje é labiríntica e burocrática. E, por fim, distribuir melhor, fugindo da concentração arrecadatória do governo federal. São alterações essenciais que, junto com a reforma política, senador Luiz Henrique, já aclamada nas ruas em 2013, compõe o alicerce sobre o qual será erigida a nação que tanto ansiamos. Nossa atuação ao longo dos últimos 4 anos mereceu um grato reconhecimento. No ano passado, tivemos a honra de figurar no ranking dos parlamentares feito pela revista Veja, com a colaboração do Núcleo de Estudos sobre o Congresso, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, em segundo lugar, entre os colegas, entre os 81 senadores, pela atenção dada aos 9 eixos de ação eleitos pelos pesquisadores, considerados essenciais para o desenvolvimento do país. Colegas parlamentares, a poetisa Cora Coralina, Ciro Miranda, de alto do seu genuíno saber sertanejo, dizia: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Fecho aspas. Na política, como na vida, se a colheita é farta, é porque a semeadura é coletiva. Sozinho não somos nada e, neste momento, gostaria de agradecer a todos que semearam comigo e com quem compartilho a colheita. Todo o meu reconhecimento e carinho para a equipe que construiu junto esse mandato parlamentar, seja do gabinete aqui em Brasília, ou dos companheiros que trabalharam ou que trabalham em Santa Catarina. Deixo de citá-los nominalmente para não cometer o pecado de esquecer alguém, mas quero que recebam todos meu sincero reconhecimento. Estendo igualmente o agradecimento ao governador Raimundo Colombo, que cumpriu os primeiros 4 anos deste mandato, que tenho a honra de concluir. Igualmente a grande companheira e lutadora, senadora Niúria Demarque, nossa suplente aqui presente, que militou e batalhou ao lado para que construíssemos aquele sucesso em 2006. Faço também um registro especial aos colegas catarinenses, Luiz Henrique e Paulo Bauer, aqui presentes. Registro também e vejo a presença do nosso coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, ex-senador, ex-governador e atual deputado Esperidião Amin. Repito, faço também um registro especial aos colegas catarinenses, Luiz Henrique e Paulo Bauer. Este um político ligado à educação, um homem de iniciativas firmes e solidário às teses de Santa Catarina. E esse é Paulo Bauer que eu conheço. Decidido, não manda recado, não manda bilhetes. Luiz Henrique, um amigo, um líder, companheiro de várias lutas, de várias dezenas de anos, das jornadas da unidade do nosso MDB, do nosso PMDB, um conselheiro, enfim, de todas as horas. Não preciso dizer mais nada. É isso. Ao nosso presidente e companheiros da mesa diretora, aos demais colegas senadores, ao qualificado corpo funcional do Senado Federal, também minha gratidão.
Seu trabalho é de vital importância para o fortalecimento da democracia e para os avanços sociais do Brasil. Há outro agradecimento, muito especial, mas esse deixo para a conclusão, logo em seguida. Como disse no início, faço aqui uma dupla despedida. Encerro minha participação nas disputas eleitorais, iniciada em 1962, na pequena cidade de Modelo, no oeste catarinense, onde fui eleito vereador nos meus ainda verdes 20 anos. Desde então, tive a nobre missão, delegada pela vontade dos catarinenses, de representá-los na Assembleia Legislativa por 2 vezes, como deputado estadual e também na Câmara dos Deputados. Depois, ao lado do saudoso companheiro Pedro Ivo Campos, assumimos o governo de Santa Catarina, missão que concluí após sua triste partida. Mais tarde, em 1995, fui escolhido para representar os catarinenses pela primeira vez aqui no Senado Federal. Ao longo dessa caminhada, milito desde sua fundação, no nosso velho MDB, o Manda Brasa, onde tive a satisfação de conviver com figuras fantásticas. Para não ser injusto, cito apenas meu caro amigo Ulisses Guimarães, com quem atuei na direção nacional do partido. Nos dias de hoje, quando é quase hegemônica a má reputação da atividade política, é essencial resgatar a grandeza desse sacerdócio. É no fazer político, sempre sob a égide democrática, que se arquiteta o país e se constrói a cidadania. Vossa Excelência pediu Em seguida, senador Luiz Henrique, em seguida, eu só estou culminando agora, mas com muita honra. Não na política dos conchavos e dos malfeitos, mas na política de todos, cidadã. Sei que não sou o nosso querido Pedro Simão, a quem já me apresentei como coroinha, e nem tampouco o apóstolo Pedro, mas faculto o meu direito de uma pregação aos moços. Não percam a esperança, não desistam da democracia e da atividade política. Participem e contribuam, a transformem e aprimorem, construindo um país melhor, maior e mais justo. Vez ou outra questiono quais serão meus próximos passos. Lembrando o jovem evangelista Timóteo, posso dizer que, abro aspas, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fecho aspas. Recorro ao poeta e professor português Fernando Teixeira de Andrade, abro aspas. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, Mosaílo Cavalcante, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fecho aspas. Com a coragem e determinação dos meus 20 anos, guiado pelos princípios que conduziram toda a minha caminhada, seguirei soldado, contribuindo e lutando, mas agora em outras frentes. Nada de pijama. Para descansar, Ciro, temos toda a eternidade. Não posso concluir este depoimento sem dizer alguma coisa, aí não é fácil, minha família. O primeiro deles, Luiz Henrique, vai para o velho Andréas Baldaner, meu pai, e minha mãe, Érica, e aos meus irmãos, Carmelito, Elmar e Valdomiro, que já nos deixaram. E os que aqui ainda se encontram, o Hernani, Celso, Maria Salete, Bernadette Terezinha e Carlos Vitor. Foi com vocês, na lida do campo, lá no Velho Oeste, na batalha cotidiana, que se forjaram os valores pelos quais até hoje me conduzo. A fé,
a fé no trabalho, a força no diálogo e a confiança no futuro melhor para todos. Por fim, o maior e mais especial reconhecimento eu completar a minha família mais que eu convivo todo dia. Nenhuma das conquistas seria possível, nenhuma derrota seria superada. Nada disso teria sentido se não fosse pela guerreira Ivone, companheira e amiga de todas as horas, na alegria e na tristeza. Pelos meus filhos, luz dos meus olhos, essa é uma encruzilhada meia dura, para a gente é dura, mas devo dizer, a guerreira Ivone, os meus filhos, a Josene, o Jandrei, a Janiara, que juntamente com os seus companheiros Júnior, Helene e Guilherme, nos deram os presentes mais divinos, nossos netos Joaninha, e aí vai, o Joaquim, a Jéssica, a Emília e o Patatinha, que eu chamo. Eu chamo por esse nome, que é Otinho. Não há palavras que comportem inteiramente minha gratidão, esse sentimento que agora transborda o peito. Digo isso com muita honra. Irmão Luiz Henrique. Nobre senador Cacildo Maldaner, o homem público é como uma árvore. Durante a sua vida pública, enfrenta desafios, sofre maledicências, é vítima de injustiças e nos embates eleitorais sofre por críticas desarrazoadas. O homem público é, pois, como uma árvore que a gente olha de perto e vê o tronco retorcido, vê os galhos disformes. Só mais tarde, na pátina dos tempos, é que o homem público é visto como uma árvore à distância, redonda na sua copa, harmoniosa, sem os defeitos que se vislumbra a curta distância. Vossa Excelência é um fenômeno, porque é como uma árvore que, mesmo durante a sua longa vida pública, de mais de 50 anos, nela nunca se viu galhos retorcidos, nunca se viu assimetrias. Olhava-se para o Cacildo vereador e se via a árvore frondosa, harmoniosa, redonda e com seu tronco retilíneo. Olhava-se o Cacildo Maldaner, deputado federal, e se via a mesma coisa. A mesma coisa se via quando se olhava o Cacildo Maldaner, deputado federal. A mesma coisa se via quando se enxergava o Cacildo Maldaner, vice-governador do grande Pedro Ivo, ou quando se o vislumbrava como governador, como presidente do partido, como dirigente partidário, como líder. Vossa Excelência foi sempre uma figura máxima da política catarinense.
E um navegador de sonhos. O sonho pela redemocratização do país, enfrentando a ditadura, combatendo pelas diretas, pela Constituinte, criticando corajosamente os entulhos autoritários, os decretos-leis, a Lei de Segurança Nacional, o AI-5 e todos os dispositivos de que se valeu o regime autoritário para asfixiar a vontade do povo brasileiro. Vossa Excelência é um navegador de sonhos. E eu quero tributar-lhe uma frase poética de Fernando Pessoa. Alguns têm na vida um sonho, um grande sonho, e faltam a esse sonho. Outros não têm na vida nenhum sonho e faltam a esse também. Vossa Excelência teve sempre na vida um grande sonho, o daquele modesto vereador da linha Salete, em Modelo, de fazer retornar ao país o regime democrático, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de ir e vir, e o sonho de construir, debaixo do teto democrático, um país com desenvolvimento, que significa dizer um país que cresce, distribui a riqueza e promove a justiça social. Parabéns, senador Cacildo Maldani. Eu tenho dito lá em Santa Catarina que Vossa Excelência é tão especial que, se não existisse, nós tínhamos que fazer um esforço sobre-humano para fabricar um igual. Parabéns a Vossa Excelência. Essa casa vai sentir sua falta. Nós vamos sentir a sua ausência. Mas siga de cabeça erguida, porque Vossa Excelência, depois de 50 anos, pode andar por todas as ruas de Santa Catarina e lá não encontrará ninguém que o despreze, que o ofenda, que o trate mal. Todos abrirão os braços e dirão: obrigado, senador. Vossa Excelência foi um combatente, um justo defensor das causas justas e um grande democrata que contribuiu para a construção dessa grande democracia brasileira. Eu sei que a exposição de Vossa Excelência é exageros, mas como eu lhe conheço, eu sei da sinceridade disso, só me enaltece. E eu recolho com muita alegria, que é meu conselheiro, não de hoje, de sempre, eu fico imensamente grato. Eu fico com o senador Ciro Miranda, logo no começo, ele que está se despedindo amanhã, aliás, depois, eu vi que ele queria dar uma palavrinha, não sei se está de pé, senão eu vou ouvir o senador Paim pediu e o catarinense Paulo Bauer também deseja. Vou ser bem rápido, senador Cacildo Maldani. Dizer que foi uma honra e um prazer conhecê-lo e ter amizade pessoal. A sua simplicidade, e não o jeito só de catarinense, mas sim de um verdadeiro lord inglês. Uma pessoa democrática, conciliadora, amiga. O senhor vai fazer falta sempre nessa casa. Levarei contigo a lembrança de algumas viagens que fizemos juntos contigo e a sua esposa. Que bom ter conhecido, Vossa Excelência. Parabéns pela sua vida pública. O caminho nosso ainda é longo. Como dizia Cora Coralina, mais uma vez, que foi citado por Vossa Excelência, nós não temos medo de envelhecer, nós temos medo de ficar velho. E velhos nós nunca seremos jovens no pensamento. Fique com Deus, amigo.
Muita alegria eu recolho. E desejar, faço de conta que estou transmitindo a Vossa Excelência também na sua despedida. O mesmo que desejou a nossa pessoa, deseja a Vossa Excelência, senador Ciro Miranda. Mas com muita honra, senador Paim. Muita saudade vou sentir. Mas vamos nos encontrar, saudade se Deus quiser, até em Paços de Torres, aquela divisa com Torres e Paços de Torres. Costelão, entre Santa Costelão. Catarina e o nosso grande Rio Grande. Senador Cacildo Maldaner, do nosso querido MDB. Volta lá às origens. Um lutador pelas diretas, pela democracia, pelo fim da ditadura, pelas liberdades e pela justiça. Para mim foi uma grata satisfação conviver com Vossa Excelência aqui no Senado. E aqui o senador Ciro foi muito feliz. Vossa Excelência é um homem preparado, eu diria que é um intelectual diferente, devido à sua simplicidade. Eu sempre digo que os grandes líderes não podem ser arrogantes. Os grandes líderes são aqueles que têm a humildade que Vossa Excelência tem, com a força do poder da argumentação. Como foi bom dialogar com Vossa Excelência em todos os temas. Pessoas com deficiência, idosos, discriminação, aposentados, aéreos, os autistas. Não teve um tema que nós não dialogamos, e Vossa Excelência às vezes me aconselhava, e às vezes Vossa Excelência perguntava. E aí, Paim, esse tema aqui, que é diretamente ligado à questão sindical. E trocávamos ideia, e sempre votamos juntos. Mas o bom mesmo, eu quero ser rápido, é quando eu ia a Santa Catarina. E Vossa Excelência perguntava, vai para Santa Catarina, Paim? Vou. Vai aonde? Eu vou num encontro lá de federação, de sindicatos, vou estar lá. Eu achava que Vossa Excelência não iria, confesso. Estava chegando e conhecendo, e eu chego lá, está lá o Cacildo Maldaner fazendo um depoimento a meu favor, independente do tema em debate. Fomos uma vez uma festa de uma santa, nem me lembro o nome da santa, com Vossa Excelência. Madre Paulina. Madre Paulina. Nova Trento. Nova Trenta. E lá eu percebi o carinho que a população toda tem por Vossa Excelência. Eu me permita que aqui eu encerre e diga, eu tenho uma alegria enorme de falar na minha casa, para os meus filhos, para os meus netos, que eu tenho amigos em algumas partes do Brasil, mas tenho um grande amigo, senador Cacildo Maldaner, em Santa Catarina. Obrigado. Eu tenho orgulho de ser seu amigo. Parabéns, sei que volta mais para o Estado, não sairá da política, mas sempre é bom a volta para casa. Vossa Excelência será recebido com palmas, tenho certeza, pelo povo catarinense. Parabéns a Vossa Excelência. Muito gentil. O país sempre é assim, porque ele preside os aposentados do Brasil inteiro. Eu recordo, em Nova Trento, houve um encontro nacional, e a primeira santa do Brasil é de lá. E no santuário, quando ele entrou, o Paim entrou, naquele encontro extraordinário que lá, aplaudiram entre a santa e o Paim. Olha, não sei se não foi o Paim mais aplaudido, de pé, pelo povo todo. Esse eu fui testemunha disso. Mas esse é Paulo Paim. Mas eu vejo, senador Paulo Bauer, se me permitir, eu sei que o senhor, Vossa Excelência é muito ligado ao Aécio. O Aécio é muito amigo dos catarinenses também. E se permitir, eu sei que o governador eleito do Mato Grosso, tem parentes nossos, e irmãs, inclusive, que o apoiaram e gostam, e esperam um grande governo, mas se permitir, o senador Aécio está a tempo ali com o negócio levantado. Eu acho que para nós todos é uma honra, sem dúvida alguma. Fiz até o Cássio Cunha Lima, aí vejo, me lembro do pai dele, eu sou do tempo do pai dele, é do grande Cássio Cunha Lima. Pô, senador Aécio, ficou qualquer coisa. Agradeço a Vossa Excelência, senador e amigo Cacildo Maldaner. Eu me lembro que na semana passada, também, se despedindo dessa casa, o senador Pedro Simon fez referências sempre muito generosas a cada um daqueles que o aparteou, e guardei bem a referência que fez o senador Simon a Vossa Excelência, falando de pureza, de ingenuidade,
mas, sobretudo, de convergência. Vossa Excelência, senador Cacildo Maldaner, é, sem dúvida alguma, uma das poucas unanimidades nessa casa. E na nossa atividade, é raro encontrar alguém, já com uma longa história de vida pública, querido e estimado pelos seus companheiros, mas, da mesma forma, extremamente respeitado por aqueles que, eventualmente ou circunstancialmente, lhes forem ou tiverem sido, ao longo da sua trajetória, em algum momento, adversários. Vossa Excelência pode ter absoluta certeza que construiu, em Santa Catarina e no Brasil, uma trajetória honrada, digna e que inspira aqueles que chegaram aqui e certamente o acompanham em Santa Catarina. Eu tenho tido, ao longo da minha vida, o privilégio de conviver com o Estado de Vossa Excelência e o orgulho e a honra de compartilhar, nesta última eleição, certamente, eleitores com Vossa Excelência. A votação que tive em Santa Catarina, nas últimas eleições presidenciais, foi o Estado que me deu proporcionalmente a maior votação, certamente me permitiu compartilhar eleitores que em vários momentos da sua trajetória lhe deram seu apoio e lhe hipotecaram a sua solidariedade. E Vossa Excelência será sempre, para aqueles que acreditam, senador Cacildo, na política como instrumento de transformação real da vida dos cidadãos, será sempre uma referência. E olhando para minha querida Santa Catarina, eu quero agradecer aos senhores e às senhoras que permitiram ao Congresso Nacional e, nos últimos anos, ao Senado da República, ter aqui, como seu representante, um dos mais honrados e dignos homens públicos que conheci em toda a minha trajetória. Vossa Excelência, senador Cacildo, independe de mandato político para exercer a sua liderança e continuar a ser a referência que sempre foi. Portanto, o Brasil, numa quadra de extrema dificuldade por que passamos e outra talvez ainda mais grave que se avizinha. Tenho certeza que Vossa Excelência continuará sendo, para aqueles que mostram alguma descrença da política, e até com razões para isso, Vossa Excelência será sempre um oásis, Vossa Excelência será sempre um porto seguro, para que nós não percamos a fé e a capacidade de acreditar num futuro melhor para todos os brasileiros. Foi uma honra ter podido ser, ao longo dos últimos anos, amigo, colega e discípulo de Vossa Excelência. Essa discípula não cola, isso não é porque... Eu, quando vim para cá em 95, o Senado, eu lembro que Vossa Excelência presidia a Câmara dos Deputados já. Vossa Excelência sempre foi um grande comandante, embora jovem, e embora Santa Catarina lhe quer, como quer bem. Eu lembro que o governador Colombo, na campanha, no primeiro turno, dizia: Cacildo, não dá para me falar, porque senão a coisa... E Paulo Bauer, se o Colombo falasse, a coisa podia provocar o segundo turno. Para o Boaés é um fenômeno, está entrando aí, não dá tempo de ficar meio na moita. São fatos que eu vivi isso de perto, agora recentemente. Mas, Paulo Bauer, se me permitir, o governador me permite que você, catarinense, irmão, eu sei que o nosso senador, eu sei que é uma grande luta agora pelo Mato Grosso. Eu sei que Pedro Taques vai deixar isso aqui para pegar uma missão, vai exercer uma missão extraordinária, sem dúvida alguma, e desejar, almejamos, que tenha um grande sucesso no governo do Mato Grosso. Muito obrigado, senador Cacildo. Apenas para cumprimentá-lo, amanhã eu estarei nesta posição, também me despedindo desta casa, da Casa da Federação, porque para cá o povo dos nossos estados nos remetem e eles nos devolvem a nossa terra. Eu quero dizer que Vossa Excelência é daqueles senadores que honram a República. Honra a República. Vossa Excelência está aqui, fala manso, mas é um homem firme. Eu tenho acompanhado e acompanhei nesses 4 anos a participação de Vossa Excelência nas várias comissões. Defende seu ponto de vista com respeito, com firmeza, orgulhando o povo
de Santa Catarina. Parabéns pela vossa trajetória política que orgulha não só Santa Catarina, mas orgulha a República. Neste momento difícil da história, nesta quadra difícil da história brasileira. Eu tenho certeza que o Senado da República, em 2015 e nos anos posteriores, sentirá falta desta personalidade serena, mas firme, que é Vossa Excelência. Vossa Excelência tem familiares que moram em Mato Grosso, familiares que também orgulham o nosso Estado, o Estado de Mato Grosso. Eu quero expressar a Vossa Excelência o meu respeito e o respeito do povo mato-grossense a Vossa Excelência. Parabéns pela sua trajetória política, que não se encerra nesta tarde, mas apenas parte para um outro momento, uma outra etapa, que tenho certeza que as características serão as mesmas. Respeito aos princípios republicanos, decência e defesa intransigente do povo do seu Estado. Parabéns. Eu que agradeço a gentileza de Vossa Excelência, senador Pedro Táxi, e eu é que retribuo. Vossa Excelência fará falta nesta casa, mas perde-se aqui, mas ganha o Estado do Mato Grosso. Muito obrigado, Vossa Excelência, Pedro Táxi. Senador Paulo Bauer, meu irmão catarinense, em seguida. Senador Cacildo Maldani, eu tenho muito prazer em lhe apartear, porque quero, neste momento em que Vossa Excelência aqui apresenta suas despedidas deste mandato, e é preciso mencionar que Vossa Excelência não faz isto pela primeira vez, já se despediu de muitos mandatos, e sempre que se despede, surge aquela pergunta lá em Santa Catarina: e o que ele vai fazer agora? Com certeza terá outras missões, tão importantes quanto as que já desenvolveu, e das quais vai se despedir em outra oportunidade, porque a vida de Vossa Excelência é uma vida de conquistas e uma vida de despedidas que não são um adeus, e sim de despedidas que se caracterizam como um começo, um início de uma nova fase. Eu me lembrava aqui, enquanto Vossa Excelência discursava e também era parteado, do ano de 1986, quando fui eleito deputado estadual em nosso estado, e Vossa Excelência foi eleito vice-governador. Naquele período, eu fui eleito deputado estadual de oposição. E nos primeiros anos do governo de Vossa Excelência, como vice-governador que foi, de Pedro Ivo Campos, nós tivemos um momento de grandes e graves conflitos e confrontos políticos. Mas sempre nos entendemos muito bem, porque acima de tudo estava o propósito de fazer o melhor por Santa Catarina. E eu me lembro da ocasião na qual Vossa Excelência assumiu o governo em definitivo, com o falecimento do governador, e meses depois eu tive o primeiro contato pessoal com Vossa Excelência na porta do Hotel Planalto, na cidade de Canoinhas, numa noite de inverno chuvosa, quando Vossa Excelência lá se encontrava cumprindo uma agenda de governador, e eu estava na mesma cidade cumprindo a agenda de deputado estadual. Foi quando Vossa Excelência, me encontrando, disse: e daí, deputado, como é que vai o seu trabalho? E eu fiquei muito impressionado, porque o governador do estado estava preocupado com o que estava fazendo um deputado que não pertencia à sua base de apoio. Desde então, eu sempre fui um admirador de Vossa Excelência, e reconheço que Santa Catarina lhe deve muito pela sua conduta, pelo seu elevado espírito público, por sua maneira gentil e fraterna de fazer política. E posso dizer a Vossa Excelência que depois desses 4 anos de convivência aqui no Senado, diariamente, eu posso comemorar a oportunidade de me considerar seu amigo e tê-lo como meu amigo, coisa que, aliás, se estende para nossas famílias e nossos familiares. Eu colho diariamente depoimentos de muitos aqui no Senado, e devo registrar que essa é uma oportunidade inédita. Vossa Excelência se despede como senador de Santa Catarina, no momento em que a sessão é presidida por uma catarinense, Vanessa Graziotin, nascida catarinense, senadora pelo Amazonas, e aqui estão ali a aplaudir este que vos fala, o senador Luiz Henrique, que já se manifestou e que também é senador de Santa Catarina como eu,
Está aqui a Niura Demarque, que também já exerceu o mandato de senadora por Santa Catarina como suplente de Vossa Excelência, e os catarinenses que aqui neste plenário diariamente estão, alguns como eu e Vossa Excelência representando catarinenses e outros com o coração catarinense, como é o caso da senadora Gleisi Hoffmann, como é o caso do senador Valdir Raupp, como é o caso do senador Ivo Cassol, e por que não dizer como é o caso do senador Deocídio Gomes do Amaral, que é muito benquisto em Santa Catarina, deveria ser candidato a governador no nosso estado e não no Mato Grosso do Sul. Com certeza os catarinenses votariam nele como votaram no Aécio nessa última eleição, porque os catarinenses gostam de gente talentosa, como é o caso do senador Assir Gurkaz, que é casado com uma catarinense. Enfim, nós podemos diariamente neste plenário comemorar a possibilidade e a oportunidade de vivermos esse clima e essa fraternidade catarinense que Vossa Excelência muito bem sintetiza e representa. Por isso, cumprimento pelo seu trabalho, pela sua grande realização nesse plenário, nesse Senado, em favor dos catarinenses, em favor dos brasileiros. Continue sempre no nosso meio, porque isso nos fará muito bem. Parabéns, senador Cacildo Maldani. Bom, recolhe de coração. Sei que não, você se exagera, sem dúvida alguma, das palavras, mas sei que é o irmão e parte da sinceridade. Muito obrigado, senador Paulo Bauer. Eu não pude deixar de ouvir rapidamente o nosso senador Cássio Cunha Lima, filho de um grande colega que foi aqui do Senado, extraordinário, e eu vejo que o senador Álvaro Dias também, e até a Gleice está aí, não podia deixar de ir. Senador Cacildo, eu de fato não poderia faltar, mesmo com, não apenas pelo meu testemunho de respeito, de admiração, de apreço, de amizade, mas, sobretudo, para que eu possa, como ele desejou tantas vezes, falar pelo meu pai, senador Ronaldo Cunha Lima, que durante muitos anos conviveu com Vossa Excelência e que, com certeza, se aqui estivesse, com o talento que lhe era peculiar, com a capacidade de oratória, da poesia, faria uma saudação de despedida que não seria um adeus, mas seria sempre um até breve, pela dimensão da sua estatura, pela sua capacidade política. E o destino, de forma caprichosa, faz com que o Senado da República, no intervalo de tempo de uma semana, testemunhe a despedida de 2 exemplares homens públicos vindos do sul do Brasil. Outros estarão se despedindo, como o senador Ciro Miranda, ao lado da sua Candi, e estamos aqui também, Ciro, para ouvi-lo. Mas quis o destino que, numa só semana, Rio Grande do Sul e Santa Catarina perdessem, aqui na casa, 2 representações que nos orgulham, que envaidecem o Brasil pela postura ética, pela postura coerente, pela decência, pela honradez, e caprichosamente com estilos absolutamente distintos. Naquela tribuna, semana passada, se despedia o eloquente, o sempre vibrante Pedro Simon. Hoje, despede-se o sereno, o tranquilo, nem sempre vibrante, mas com a mesma firmeza, com a mesma qualidade parlamentar, com a mesma ética da trajetória de Pedro Simon. Portanto, senador Cacildo, receba da Paraíba, por meu intermédio nesse instante, o testemunho do apreço, do respeito, da admiração, mas, sobretudo, acolha no melhor lugar do seu coração as palavras que também trago em nome do saudoso pai Ronaldo Cunha Lima, que já não está mais conosco, mas se aqui estivesse, lhe faria uma ode de despedida nesse instante. Eu imagino, estou incorporando, senador Cássio, o seu pai, o Ronaldo, é uma pessoa só. Fico muito grato. Guardo, ele já esteve conosco em Santa Catarina várias vezes, viajamos juntos, e era um grande conselheiro. Muito obrigado de coração, Cássio.
eu vejo que o senador... a hora do dia está chegando. Bom. E nós temos o Ciro que vai falar. Mas eu não podia deixar de ouvir o Álvaro. Ele pediu antes, falou, Luiz, você é meu irmão de muitas caminhadas, não posso deixar de ouvi-lo. Viu, Luiz? Não posso deixar de ouvi-lo. O Capiberibe também está pedindo, mas breve. Senador Castilho Maldani, serei rápido, mas não poderia deixar de registrar o meu apreço a Vossa Excelência, Obrigado. Meu respeito, a minha admiração pela figura humana e, sobretudo, pela trajetória percorrida com ética. Tantos anos e não há nenhuma mancha que possa comprometer a história de Vossa Excelência na atividade pública do país. Me lembro, por exemplo, muitas passagens tivemos juntos. Somos vizinhos, Paraná e Santa Catarina, fomos governadores ao mesmo tempo. Mas eu me lembro, por exemplo, de uma grande concentração popular em Medianeira, um ato público importante pela reabertura da Estrada do Colono. Lembro-me das reuniões do CODESUL, dos entendimentos dos dois estados, procurando caminhos para a solução de problemas emergentes num tempo de dificuldade incrível, né? Dificuldades enormes, talvez a maior crise financeira da história da administração pública brasileira, com inflação de mais de 80% ao mês, dificultando a gestão pública. Estamos juntos em muitas jornadas. E Vossa Excelência deixa esta casa, mas certamente aqui fica a sua marca registrada, o seu comportamento altivo e ético. Um exemplo para todos nós. Parabéns a Vossa Excelência e siga em frente. Nós estaremos sempre juntos. Senador Aldo Dias, de coração, vou guardar no coração, sinceramente, a expressão de Vossa Excelência, a sinceridade dos nossos conhecimentos de tantos e tantos anos juntos. Muito agradecido. Gleice, eu sei que é uma frase só, eu vi que a Vossa Excelência estava querendo dizer uma frase. Não sei se é relação à defesa civil, que eu ia incomodá-la na Casa Civil, nós queríamos defender as teses, mas eu sei que ali o Capiberibe quer dizer uma palavra, o Delcídio, um amigo, é catarinense, Delcídio, mas... É muito rápido, senador Cacildo. Só queria lhe parabenizar pelo tempo aqui de Senado, dizer que foi um prazer muito grande a convivência com Vossa Excelência, a sua determinação, a sua postura, e eu não poderia deixar de saudá-lo. Eu sou sua vizinha de estado e grande parte da minha família é de Santa Catarina, e tenho muito apreço por Vossa Excelência. Então, parabéns por sua atuação, que Deus o abençoe na nova caminhada e conte sempre conosco. Muito obrigado, senadora Gleice, de coração, muito grato. Senador Delcídio, não posso deixar de... Senador Capiberibe, uma frase Cacildo. Sua... Senador Cacildo Maldani. Meu caro senador Cacildo Maldani, existe uma frase de um poeta que diz que quando a gente diz adeus, morre um pouco. Mas eu não acredito nisso. Porque Vossa Excelência, primeiro, como senador da República, uma conduta absolutamente exemplar, não só defendendo o Estado de Santa Catarina, mas também ajudando o Brasil. Postura digna, ética. Vossa Excelência conquistou todos os senadores e senadoras aqui presentes, com a sua disposição, com o seu trabalho, com a sua história. E eu não tenho dúvida nenhuma que outros desafios Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, enfrentará. Só de Congresso são 20 anos. E 20 anos muito profícuos, não só com relação ao que Vossa Excelência representou para o Estado de Santa Catarina, um Estado que Vossa Excelência sabe que eu também tenho um carinho especial, como sul-mato-grossense que sou, e tenho absoluta convicção que nós continuaremos muito juntos, senador Cacildo Maldani. Nós continuaremos trabalhando bastante por Mato Grosso do Sul, por Santa Catarina, por todos os estados da Federação, pelo nosso país. E quero dizer a Vossa Excelência que, para mim, é uma alegria, um orgulho muito grande tê-lo como companheiro. São poucos aqueles que privilegiam da presença de Vossa Excelência.
Portanto, eu não podia deixar aqui em nome do povo de Mato Grosso do Sul, fazer esse registro. Um registro de alguém e de toda uma população do Estado que lhe respeita muito e que lhe deseja sorte, saúde e que Vossa Excelência continue tendo muito sucesso. Um grande abraço, que Deus o ilumine sempre, tenha certeza que os amigos permanecerão, não só aqui, mas lá em Santa Catarina, sempre ao seu lado. Obrigado. Obrigado, senador Delcídio. Recolho com o coração as observações de Vossa Excelência. Vossa Excelência é que nem o irmão do Mato Grosso do Sul, é como um catarinense, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Capiberibe, senador, fico grato, senador, sei que está chegando a hora do dia, mas Mozarildo, eu sei que tem que dar uma palavra. A imagem que Vossa Excelência deixa aqui nesse plenário, nos corredores do Senado, é a imagem do cidadão tranquilo, do político habilidoso, do político cordial, mas de posição muito firmes. Essa imagem que me parece que vai ficar aqui por muito tempo ainda, quando sempre que lembrarmos de Vossa Excelência. Mas eu queria aqui, em nome do povo do Amapá, assim como do povo de em nome do povo de Santa Catarina, da bancada do Partido Socialista Brasileiro e de todos os brasileiros e brasileiras, queria lhe agradecer por sua luta pela redemocratização. Vossa Excelência tem uma história de luta para que esse país retomasse o caminho da democracia. É por isso que vim aqui, fiz questão de estar hoje aqui para lhe agradecer em nome de todos os brasileiros. Obrigado, senador Cacildo Maldani. Mas o povo brasileiro, como um todo, lhe tem enorme gratidão. Obrigado. Carrego aqui, lá do Amapá, eu sei, Vossa Excelência, pelo que tem passado, a sua história, seus livros, vale a pena. Muito obrigado, senador Capiberibe. Senador Mozarildo, sei que será breve também, senhor da ordem, mas... Senador Cacildo, eu quero só dar aqui o meu testemunho, meu depoimento da conduta de Vossa Excelência nesta casa. Um homem claro, de posições firmes, sem radicalismos nenhum e, sobretudo, um homem competente e um senador atuante. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e o povo de Santa Catarina. Muito obrigado, recolho. Palavra de Roraima, palavra de um amigo, Vossa Excelência que é de catarinense também, amigo, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Valdo Pinheiro, Trigênio. Senador, cara. Mas aí achei importante, você não pode descer da tribuna sem a gente lhe dar esse abraço aqui, que na realidade é um abraço para uma pessoa que todos nós aprendemos a gostar, aprendemos a conviver. Seu jeito grande, mas extremamente generoso, que às vezes as pessoas se sujeito quando é muito grande, vê as pessoas de cima. Mas esse grande homem aqui do Senado sempre se acostumou a tratar todo mundo no olhar à altura do que cada um se encontra. Portanto, com respeito, com carinho, com dedicação, com apreço. E a gente perde muito. Perde Santa Catarina, porque perde um grande homem nesta casa. E nós perdemos um grande amigo, com certeza. Aí eu vou dizer igual a meu amigo Delcídio aqui. Na Bahia tem um cancioneiro popular, diz assim, ó, adeus não, e diga até breve. Um grande abraço. Obrigado, Valdo Pinheiro. Eu sei que é a palavra da Bahia. Muito obrigado. Eu sei que o Blairo está insistindo aí, se eu não ouvi o Blairo agora, vou ficar Senador difícil. Cacildo. Eu quero dizer uma coisa, senador Renan Calheiros, presidente Renan. Presidente Renan, eu estou pedindo para que sejam breves. Petecão. Que sejam breves, porque ano que vem não vou roubar mais o tempo. Daqui um dia já não roubo mais o tempo. Fique inteiramente à vontade, senador Cacildo Maldani. Meu caro senador Cacildo, já está, né, a hora adiantada, o presidente já está quase impaciente na mesa para tocar. Ainda tem o Ciro para se despedir, vários outros colegas, mas só para deixar meu abraço, meu agradecimento, não só pelo trabalho que Vossa Excelência realizou aqui no Senado Federal, mas principalmente pela amizade, pelo companheirismo com o qual nós convivemos esses últimos 4 anos aqui no Senado Federal. Muito obrigado. Acho que todos já disseram, né, de lamentar a sua partida daqui, mas a vida é assim mesmo, né?
desde o momento em que você decide fazer alguma coisa, já está predestinado a chegar no final dessa situação que você se propôs a fazer. E nossos mandatos são claros, começa tal dia e termina tal dia. Então, eu quero desejar a Vossa Excelência, a toda a sua família, muitas felicidades, que tenha sucesso no que vai fazer agora. Eu estava ouvindo no meu gabinete, Vossa Excelência, que não vai mais disputar a eleição, mas tem todas as condições, se quiser fazê-la no futuro, poderá fazê-la, porque tem uma carreira limpa e bonita aqui no Senado Federal, quanto em Santa Catarina, por onde passou. Então, Cacildo, meus parabéns, muito obrigado. Obrigado. Muito mais pela amizade que nós construímos e que continuará, sem dúvida nenhuma, independente de onde nós estejamos. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, viu, Blair? Desde a época de Judas Pinheiro, já que nós formamos uma amizade enorme com Santa Catarina. Petecão, sei que... Senador Cacildo, vou ser breve, até por conta do adiantado da hora, mas é apenas para que o Acre também possa deixar aqui a sua mensagem. Já falou, Todos os estados aqui se manifestaram e eu, com prazer, nós que somos vizinhos de gabinete, sempre nos encontramos no corredor e Vossa Excelência, com esse seu jeito humilde, com essa forma simples, foi uma pessoa que com certeza eu sempre procurei me espelhar. É daqueles que aparece pouco e produz muito. Então eu queria aqui deixar uma mensagem em nome do povo acreano, dizer ao povo de Santa Catarina que, com certeza, Vossa Excelência foi uma pessoa que fez muito pelo seu estado, mas não para por aí, vai continuar fazendo. Parabéns e boa sorte nessa sua nova empreitada. Obrigado, Petecão. A palavra lá de Rondônia muito agradece. Fico muito grato, sem dúvida alguma, por deixar. Se o líder do governo, se eu esperar eu disse o nosso líder da bancada, se não for que o pai dele, aliás, o sogro dele, de quem eu fui tesoureiro do partido, nos bons, na época, nos anos 90, depois tive a honra de passar para o Ulisses também, a tesouraria do nosso partido, naqueles tempos. Emílio. Pois não, Ulisses. Tudo bem? Senador Cacildo, Nosso Ceará. Essa casa aprendeu a respeitá-lo e o meu partido deve muito a Vossa Excelência. Eu tive o privilégio de conviver com Vossa Excelência como tesoureiro nacional do PMDB, sempre reto, sempre coerente, sempre muito fidalgo. E hoje Vossa Excelência se despede dessa casa, perde aqui o Senado, né, uma grande liderança, um grande companheiro que você sempre foi. Mas eu acho que ganha também a sua família e o povo do estado de Santa Catarina, porque eu tenho convicção que Vossa Excelência estará representando o PMDB em outros lugares, não apenas aqui no Senado, mas em outros lugares, principalmente no seu estado, que o senhor tanto ama, que é o estado de Santa Catarina. Então, eu tive o privilégio aqui de conviver com Vossa Excelência como tesoureiro nacional do PMDB e agora, esses 4 anos, como senador da República. Então, como líder do PMDB, a minha gratidão a Vossa Excelência pela coerência, pela decência e pela lealdade que Vossa Excelência sempre demonstrou ao partido, ao país e a essa liderança. Muito obrigado. Obrigado, meu líder. Obrigado, Ulisses. De coração. Muito obrigado. Meu líder, se permitiu, eu sei que já do outro mandato fomos colegas, diplomata extraordinário, o seu Agripino vai me puxar a orelha depois. Rio Grande do Norte. Vou procurar ser rápido, senador Cacildo, até para que Vossa Excelência seja parteado pelo seu líder, senador Eduardo Braga. Mas eu não podia deixar de dirigir uma palavra a Vossa Excelência por algumas razões. Eu estava vendo o começo do seu discurso, referindo-se ao início de sua vida pública com a eleição de vereador em 1962. Já se vai um bocado de tempo. Eu convivi com Vossa Excelência um mandato inteiro de senador. Esse é meu 4º mandato de senador e é o 2º de Vossa Excelência. Depois disso, Vossa Excelência saiu, foi vice-governador de Pedro Iva, assumiu o governo de Santa Catarina e depois disso foi suplente de Raimundo Colombo e assumiu com a posse de Raimundo Colombo no governo do Estado. E nos deu o privilégio de voltar a conviver. Eu quero dizer a Vossa Excelência rapidamente o seguinte: eu valorizo as pessoas e os políticos quando eles são pessoas de partido, mas eles são pessoas obedientes à sua consciência.
Claro que os partidos têm os seus ditames, têm os seus compromissos, mas o compromisso maior de Vossa Excelência é com a sua consciência, e eu pude testar isso, o meu partido pôde testar isso. Muitas vezes o PMDB, que é o partido de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência exerce uma função importante, diretiva, teve posições que Vossa Excelência não acompanhou. E nós imaginávamos, entre nós da oposição, como é que vota Pedro Simão, como é que vota Cacildo Maldaner, como é que vota o Gerba Vasconcelos. Vossa Excelência era tido entre aqueles que, apesar de ser homem de partido, sim, em determinadas causas, Vossa Excelência pesava na sua consciência o interesse nacional e ficava com o interesse nacional. Então, eu quero prestar esse testemunho. Vossa Excelência é homem de partido, mas, acima de tudo, Vossa Excelência é homem comprometido com a sua consciência e com o interesse público do povo do Brasil e do povo de Santa Catarina. Eu queria prestar esse depoimento lamentando a sua ausência. Eu não acredito que Vossa Excelência vai ficar fora da política. Vai terminar daqui a alguns meses, voltando a qualquer atividade. E muito breve vamos estar juntos, lutando por esse país. E eu espero revê-lo aqui em Brasília, ou em Santa Catarina, ou em algum município do seu estado. E quando o reencontrar, Vossa Excelência receberá um abraço fraterno de um amigo que lhe quer muito bem, pela convivência que tivemos aqui no Senado, convivência de pessoas que se respeitam, que se admiram, mas, acima de tudo, que desejam um ao outro muito boa sorte. Obrigado, Agripino Maia. Ainda mais vindo de Vossa Excelência como presidente do partido, ex-governador do Rio Grande do Norte. Sempre respeitei muito e carrego muito. Muito obrigado pela expressão de Vossa Excelência. Ministro Armando Monteiro, eu sei que não vai deixar, eu sei que Vossa Excelência agora também está se despedindo daqui, mas com uma missão espinhosa, sem dúvida alguma. Mas, vamos lá. Paciência. Meu caro senador Cacildo Maldaner, eu quero dar um testemunho aqui público do apreço que tem a Vossa Excelência e da sua figura, da figura cordial, do seu traço de absoluta civilidade, do grande companheiro que Vossa Excelência da sua postura simples e que cativa e cativou todos os companheiros que tiveram, como eu, o privilégio de conviver com Vossa Excelência nesse tempo. O que eu queria lhe dizer é o seguinte: da sua passagem aqui, essa marca do convívio pessoal que é muito forte na figura de Vossa Excelência, e também do seu compromisso com Santa Catarina, da forma diligente, aplicada, com que Vossa Excelência, em todos os momentos, defendeu os interesses do seu Estado. Portanto, eu queria que Vossa Excelência pudesse ter sempre muitas felicidades no plano pessoal. Quem é vocacionado para a vida pública como Vossa Excelência prescinde de mandatos e, portanto, eu tenho certeza que qualquer que seja a circunstância, Vossa Excelência estará servindo ao seu Estado e ao Brasil. Um grande abraço. Obrigado, ministro Armando Monteiro, senador, muito querido em Santa Catarina. Não precisa nem falar mais que Vossa Excelência vai ao Estado, o nosso, vai ao Brasil, aonde for é sempre aplaudido. Eu fico nessa agora, o Amazonas aí, tem a catarinense e tem o líder nosso. Os dois conhecem Maués, como também tive a honra de conhecer, temos parentes em Maués também. Mas a Vânia, a senadora Vânia de Goiás, está de lá ao lado do Ciro, que está se despedindo. O Ciro é o nosso... Vânia, se eu não ouvir a Vânia... Mas só uma palavrinha já me satisfaz. Só uma palavrinha assim, nem precisa ir, só o seu olhar já chega. Não. Mas, de qualquer forma, senador Cacildo, eu quero te desejar muita sorte. Quero dizer que eu vou perder meu vizinho de gabinete, um homem afável, elegante, aplicado nas suas tarefas parlamentares. Parabéns, Santa Catarina perde um grande senador, mas tenho certeza que recebe de braços abertos um grande cidadão. Muito obrigado, senadora Vânia, carrego no coração. Muito, muito grato de verdade. Senadora Vanessa, que é a nossa catarinense e amazonense, falou em Maués há pouco, disse que vai dar um presente para nós catarinenses do Guaraná. E Guaraná e mais alguma, pó de Guaraná e mais alguma coisa. Depois vai dar para o Luiz Henrique, para o Paulo Bauer, para nós. E eu até questionava, mas temos que ter um pouco de cuidado, porque a Vossa Excelência colocava algumas...
Senador Cacildo, primeiro quero dizer da alegria de ter podido, nesses últimos anos, compartilhar com Vossa Excelência aqui no trabalho do Senado Federal. Que aqui, Vossa Excelência, como tenho certeza absoluta, em todo o estado de Santa Catarina e por onde quer que estivesse andado, cultivou muitos amigos, porque eu não conheço ninguém, nenhum senador, nenhuma senadora que não lhe tenha um grande apreço, senador. Eu lhe quero muito bem porque, como já foi dito, além de ser um belo representante político, dedicado, lutador pelo seu estado, pelo seu país, Vossa Excelência é de um coração gigante e que abraça a todos de uma mesma forma. Então, não é apenas o político, mas é o ser humano que deixa de conviver diariamente, porque penso que Vossa Excelência deva estar frequentemente aqui conosco. Mas, senador Cacildo, receba muito mais que meu abraço, muito mais que meu carinho. Receba a minha admiração por ser essa pessoa. E aí eu não vejo exagero nenhum. Conheço o senador Luiz Henrique, mas não vejo exagero nenhum quando ele diz que Vossa Excelência, por onde quer que ande Santa Catarina, sempre é abraçado, sempre é homenageado e sempre é comemorado. Um grande abraço, meu amigo querido, e desejo tudo de bom. E, junto com o presente, vai a receita, porque que aquele povo do Norte, e por isso que os catarinenses como eu estão indo para lá e de lá não saem, tem uma longevidade e uma vida de excelente qualidade, é porque sabem utilizar aquilo que a natureza pode de melhor lhes proporcionar. Um grande abraço e muito obrigada, senador. Obrigado. Eu sei que a palavra de Vossa Excelência também é de catarinense. E eu sei que foi para lá e por isso que engrandece a todos nós. E deixa todo mundo com vontade de lutar, muito animados. Marta Suplicy, meu líder, Marta, eu era menino ainda, ela era criança e já falava em televisão. Ela era menina e falava em televisão, já aconselhava as mães, as senhoras, os jovens. Essa é a Marta que eu sei que conheci, aprendi a conhecer. Marta, só a palavrinha eu vi que está muito rápido, senador. É para dizer que quando exercia a vice-presidência aqui na casa, eu escutava muitos discursos, né? Mas discursos que me caíam bem, que me empolgavam, pelos quais eu fui tendo interesse de escutar cada vez mais, foram seus discursos, sempre se posicionando muito firmemente a favor do seu Estado e também fazendo considerações sobre a política nacional bastante importantes. Então, quer dizer que foi um prazer essa convivência e desejo tudo de bom e também ressaltar alguns aspectos que os que me antecederam também colocaram, que é a sua figura tão amável, sempre alegre e um ser humano que todos aqui aprendemos a admirar e gostar. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, querida Marta. Muito obrigado. Agora, senador, meu líder, se não deixar, ela é do Espírito Santo, e nós somos a feminina aqui em Santa Catarina. O Espírito Santo é o masculino, mas a Rita, pelo menos só para dizer que o Espírito Santo também está aí, continua nos iluminando. Já serve. Senador Cacildo, eu não poderia deixar também de me manifestar aqui, porque eu aprendi a ter um carinho muito grande pelo senhor, de uma forma muito carinhosa, sempre alegre, de forma muito respeitosa. O senhor sempre se colocou aqui no Senado Federal, particularmente aqui no plenário, sempre de maneira muito tranquila, educada, enfim, é um representante que dialoga com as pessoas, um representante do Estado de Santa Catarina que muito nos orgulha. Então, eu me inscrevi aqui para falar, para parabenizar o senhor pelo trabalho realizado durante todo este período, agradecer pelos momentos de convivência aqui e desejar toda sorte, toda felicidade, muita saúde e que Deus continue lhe abençoando sempre, viu? Muito obrigada pela boa convivência que nós tivemos aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Senador Cacildo. Muito obrigado, Ana Rita, de coração. Muito obrigado. Incorporo isso. Senador Cacildo. A Bahia vindo aí. Só para não deixar também de registrar aqui o nosso apreço, a nossa admiração por toda essa convivência que Vossa Excelência soube construir aqui no Senado. Sem dúvida nenhuma, o senhor encanta Santa Catarina, encanta todo o Senado com sua competência e principalmente com a elegância com que trata os seus colegas e amigos e companheiros. Desde quando a Vossa Excelência foi prefeita de Salvador, desde aquela época já os catarinenses lhe admiram. E ainda vai agora no Senado. Eu carrego no coração. Muito obrigado. Meu líder. Meu querido Cacildo,
Eu queria primeiro dizer que não tinha tido, até chegar aqui ao Senado, a felicidade de ter conhecido Vossa Excelência. O conheci nos primeiros dias aqui no Senado da República. E como todos que me antecederam já relataram, é muito fácil ser amigo de Vossa Excelência e ser conquistado pela sua simpatia, pela sua gentileza e pela sua forma sempre correta de agir. Vossa Excelência me deu a satisfação e a honra de visitar meu estado algumas vezes. Estivemos juntos em uma talvez das mais importantes missões que Vossa Excelência teve nesta legislatura, que foi a relatoria sobre a Comissão Especial da Defesa Civil, seu estado que foi vítima de alagações nesse período, com milhares de catarinenses sofrendo com as chuvas. E eu pude perceber a forma humana, a forma correta e a forma singela com que Vossa Excelência encontrava soluções simples para problemas difíceis. E, ao mesmo tempo, uma característica que Vossa Excelência carrega consigo é a lealdade, o carinho e o respeito pelos amigos. E isso percebe-se claramente na relação de Vossa Excelência com seus colegas senadores e de uma forma muito especial com o senador Luiz Henrique, com quem Vossa Excelência tem uma relação de irmandade de muitos anos. Eu quero aqui deixar o meu abraço, dizer que tenho certeza que a longevidade pela sua saúde e pelo uso contínuo e continuado do Guaraná fará com que Vossa Excelência esteja sempre assim, vigoroso, disposto, alegre, sorridente e, como dizem, de bem com a vida. Que Deus abençoe o nosso irmão, o nosso companheiro, e que Vossa Excelência possa estar sempre presente nos nossos encontros do PMDB, nos nossos encontros ao longo da caminhada. E, como disse aqui o senador Agripino, eu quero poder ter a oportunidade de reencontrá-lo inúmeras vezes, fora ou dentro do Senado, nesta ou em outras missões que Deus e o povo brasileiro possa reservar a Vossa Excelência. Que Deus o abençoe. Obrigado, meu líder. Obrigado. Eu sei que, do Amazonas e Vossa Excelência, eu já tive a honra até com a Ivone, que é minha senhora, de visitarmos Maués, onde temos parentes. E a capital nacional do Guaraná, o Mundial do Guaraná. E é por isso que o Amazonas deixa todo mundo energizado, animado, com vontade de lutar. Muito obrigado. Eu estou encerrando, meu líder, mas eu estou vendo que agora, de quem eu sou coroinha, está aí no plenário, eu não posso. E com a permissão, eu quero agradecer aqui o senador... O Levi não veio? O senador Eduardo Suplicy, ele, antes de falar, ele me fez, antes de eu falar, ele já se considerou, ele fez homenagem. Quero agradecer também o líder de Vossa Excelência, Ciro Miranda, o Aloysio Nunes Ferreira. Ele quis falar antes, mas não pôde, teve que sair. Eu sabia que o Aloysio Nunes ia dizer o que os amigos já disseram. Ele é um irmão meu de muitas caminhadas, incorporo. E eu, nada melhor do que agora, eu que sou coroinha do Pedro Simão, e o Pedro é o nosso chefe. O Pedro é o nosso... Meu querido companheiro, Vossa Excelência não calcula a emoção e a alegria em dar essa parte a Vossa Excelência. Eu até, de certa forma, sinto um certo sentimento, não muito cristão. Na hora que eu estou indo embora, eu levo Vossa Excelência comigo. Vamos juntos. E é uma alegria muito grande sair daqui com Vossa Excelência. Cacildo, eu conheço o Cacildo por dentro e por fora. Eu conheço o Cacildo aqui no Congresso. Eu conheço o Cacildo lá em Santa Catarina. Eu conheço a sua luta, o seu trabalho. Eu conheço Vossa Excelência nas horas mais dramáticas do nosso partido, quando o MDB fez tudo para surgir, quando teve uma vida muito difícil e muito dura lá em Santa Catarina.
graças ao trabalho de Vossa Excelência, de homens como Luiz Henrique e homens que nem o nosso querido Pedro Ivo, construíram realmente uma vitória e transformaram Santa Catarina nesse estado que é hoje líder no desenvolvimento, no crescimento, que se desenvolve de uma maneira extraordinária e que apresenta realmente o orgulho para todos nós brasileiros. Eu vejo em Vossa Excelência o homem da resistência. Eu vejo Vossa Excelência naquela época difícil, primeiro com Pedro Ivo, mas fundamentalmente com Vossa Excelência, eu, governador do Rio Grande, e Vossa Excelência, governador de Santa Catarina, os esforços que fizemos junto, o denodo que nós fizemos junto para sairmos daquela situação tão dura e tão difícil, numa hora tão amarga que foi aquela em que nós tivemos que exercer o nosso mandato. Sem democracia, sem liberdade, e mesmo assim, Vossa Excelência, com muita competência, desenvolveu o seu trabalho de maneira extraordinária. Na Câmara dos Deputados, aqui no Senado Federal, lá no Banco de Desenvolvimento Econômico, Vossa Excelência, na presidência do nosso partido, comandando o nosso MDB, Vossa Excelência sempre foi o homem de dignidade, o homem de coragem, o homem de valentia. Uma valentia, uma coragem, uma garra que se manifesta de uma maneira realmente positiva. Vossa Excelência, nessa sua simpatia, nesse seu sorriso. Vossa Excelência, que ao abraçar, ao cumprimentar, desde o porteiro da entrada até o presidente da casa, tem o mesmo sentimento de reflexão, de amor, de respeito, de amizade. Quem lhe cumprimenta e vê o seu sorriso, o seu aperto de mão, sai feliz, sai satisfeito. É que Vossa Excelência realmente é um homem de bem, Vossa Excelência é realmente um homem digno, Vossa Excelência é um homem que lutou, é hoje um grande vitorioso. Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, que deveria ter sido candidato a senador novamente, não quis, mas nesse momento o destino lhe reservará importantes missões. Tenho certeza que Vossa Excelência, com sua família, que desempenha um papel tão significativo na história do nosso partido, na história de Santa Catarina, Vossa Excelência está realmente se despedindo desta casa, desse mandato. Mas eu confio e tenho a convicção de que o Brasil e Santa Catarina continuarão a encontrar em Vossa Excelência missões das mais importantes e das mais significativas, das mais difíceis e das mais responsáveis. Porque se é um homem de garra, se é um homem de competência, se é um homem de fé, se é um homem de dignidade, mas se é um homem em que se pode confiar, respeitar, amar e compreender, esse homem se chama Cacildo Maldani. Tenho como um dos grandes amigos, das minhas melhores referências, a amizade de família, a amizade fraterna, a amizade nos bons e nos maus momentos. Isso é porque Vossa Excelência é exatamente assim, o homem de bem, que procura levar o bem, a compreensão a quem quer que seja. Ser seu amigo, ser companheiro de Vossa Excelência, foi uma das alegrias que a luta política, que nem sempre é a melhor, forneceu a mim ao longo da existência. Obrigado, Cacildo Maldani. Vai em frente. Vossa Excelência terá sempre ao vosso lado a presença dos homens de bens de Santa Catarina, do Rio Grande e de todo o Brasil. Obrigado por tudo, meu querido Maldani. Olha, meu presidente Renan, membros da mesa, eu não podia encerrar a minha saída da tribuna. Eu não podia encerrar. Senador Cacildo, permite uma parte? Sem uma palavra tão especial do senador Pedro Simão. Eu, como seu sacristão, Pedro Simão, eu, como seu coroinha, Vossa Excelência que está saindo, não podia ser melhor do que eu vir para guardar com a minha família, com a minha vida, guardar palavras vindas do meu mestre, de quem sou seguidor, de quem sou coroinha. Pedro, muito obrigado, Pedro, de coração, Pedro, muito obrigado. Mas tem alguns amigos, faz de conta que, está bem, é Luiz. É Luiz? Cara. O Cacildo Maldani começa uma interjeição, faz de conta que você não sairá nunca do Senado. E não sairá mesmo. Sua memória, sua lembrança vai ficar entre nós aqui como um senador correto, eficiente, trabalhador, um homem de bem. O Pedro Simão, na despedida, em resposta a uma parte que Vossa Excelência fez a ele,
resumiu tudo aquilo que nós pensamos do senhor. Obrigado. Um homem absolutamente correto, transparente, leal, trabalhador, um cidadão exemplar. Eu guardo do senhor, meu caro amigo senador Cacildo Maldaner, a melhor das lembranças da nossa convivência de muitos anos, uma lembrança que começa na sua luta pela redemocratização do nosso país, da sua presença sempre constante, numa das melhores sessões do PMDB, que é o PMDB de Santa Catarina. E saiba, meu caro amigo senador Maldaner, o senhor continuará sempre presente na política brasileira. O senhor não tem o direito de se afastar da política. Do Senado, sim, mas da política, não. O Brasil precisa da sua palavra, da sua voz, das suas ideias. Santa Catarina e o Brasil precisam que o senhor continue na atuação política que tantos e bons frutos rendeu para todos nós. Obrigado. Obrigado, Luiz. Ainda domingo passado, na residência de Nelson Vedequim, os seus 70 anos, nós, com vários ex-deputados da época dos anos 80, Vossa Excelência era o centro das atenções, mesmo online. Isso quero dizer com muita sinceridade. Lembrado em toda parte. Obrigado, meu irmão, Aloysio Nunes. Por parar, Angelita, eu vou encerrar com a mulher, então. Porque o Flecha Ribeiro, Renan, o Flecha quer dizer boa tarde para mim, ele quiser, até logo, Cacildo, vai embora, vai a Santa Catarina. O Flecha quer dizer isso lá do Pará. E aí, Renan, e encerrar com a palavra da Ângela. Ô, Flecha, pode mandar embora. Senador Cacildo. Fico feliz, mande para casa que eu já fico feliz. Senador Cacildo, amigo Cacildo, eu não podia deixar de estar aqui no discurso que não é de despedida, porque Vossa Excelência vai continuar frequentando o Congresso Nacional, que é a sua casa, e para que não nos deixe com saudade. Vossa Excelência, ao longo desses 4 anos, granjeou a amizade de todos os seus pares, e em especial minha, porque Vossa Excelência tem uma parte sua no estado do Pará, tem interesse no estado do Pará e de vez em quando vai até lá, conhece a região do oeste do Pará. Então Vossa Excelência já é um paraense, já se pode sentir um paraense. Eu quero só, nesse momento, para nós, tão significativo, desejar vida longa a Vossa Excelência, que Deus continue lhe iluminando, lhe abençoando, lhe dando paz, saúde e alegria para Vossa Excelência e para sua família. Um abraço do amigo Flecha Ribeiro. Olha, muito obrigado, Flecha. Primeiro o secretário da casa, o mestre da casa, eu sempre digo que é o prefeito da casa, é o Flecha Ribeiro, que é muitos catarinenses estão lá, dezenas de catarinenses no estado do Pará. Muito obrigado. Ângela, então, professora Ângela, mestre, será com a mulher? É uma alegria muito grande estar nesse momento aqui vendo o carinho, a atenção que todos os senadores desta casa têm com Vossa Excelência. E eu não poderia deixar de registrar aqui que lhe admiro muito, que reconheço o trabalho importante, sério e dedicado que Vossa Excelência exerceu nas comissões deste Senado Federal, nas discussões aqui no plenário do Senado. Quero lhe desejar muita saúde, muita paz, muitas felicidades na sua vida agora por diante. Entre todas as qualidades que foram colocadas aqui pelos diversos senadores, uma eu gostaria de destacar, que foi colocada aqui pelo senador do seu estado, e que diz que o senhor pode andar de cabeça erguida por todos os lugares de Santa Catarina, que será sempre muito bem recebido, muito respeitado pelo seu povo de Santa Catarina. Quero lhe parabenizar por esta vida política digna e ética que sempre teve. Parabéns e boa sorte. Obrigado, a palavra da Vossa Excelência, senadora Ângela Portela, colega da mesa diretora também, de escutar a palavra lá de Roraima, lá do norte. Muito obrigado. Meu presidente, o Ricardo Ferraz, eu sei que queria dizer só boa tarde, mas quem vai falar agora é o Ciro. Mas só diz boa tarde, tá bom, já me considero, meu Ricardo. O Moca é catarinense,
de coração, só dizer boa tarde, cara. Vai embora, então, Cacildo, só dizer isso tá bom. Eu vou então substituir a minha manifestação por um afetuoso abraço que eu quero dar em Vossa Excelência. Eu considero que a nossa vivência, embora ele é jovem, mas considero assim. Obrigado, Ricardo, de coração. Cacildo, obrigado. Meu amigo que eu vou ter realmente sentir uma falta enorme, em função da convivência desse tempo todo. Vai ser difícil olhar para o Luiz Henrique e não ver Vossa Excelência junto com esse nosso amigo comum, esse extraordinário homem público de Santa Catarina. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência da minha admiração, mais do que isso, do meu respeito. Muito obrigado pela sua gentileza, pelo trato, pelo companheirismo de tantos anos. Cacildo, um grande abraço. Leve um abraço do Sul Mato Grossense. E aqui no Senado, seu amigo Moca estará sempre aqui à sua disposição. Muito obrigado, Moca, de coração. Muito obrigado. Obrigado. Agora o ministro do TCU também. Eu não podia deixar de pedir um minuto de paciência à mesa, porque neste minuto eu queria transmitir a Vossa Excelência o meu pensamento a respeito da conduta extraordinária de Vossa Excelência nesta casa. Um homem simples, mas de gestos elegantes, solidários, fraternos, leais com o seu partido, com a sua história. Eu aprendi muito com a convivência de Vossa Excelência nestes últimos 4 anos e tenho absoluta convicção que Vossa Excelência nos deixa de forma aparente, mas a sua presença é viva e atuante pelo poder imperecível dos seus exemplos. Obrigado, Vitalzinho, nosso futuro ministro, ex-Tribunal de Contas da União, nosso irmão da Paraíba. Obrigado, presidente. Eu queria, senador Cacildo Maldani, eu queria dizer que a vida, ela é fantástica porque ela muitas vezes possibilita a repetição de momentos agradáveis, agradabilíssimos, emocionantes, inesquecíveis. Essa é a segunda vez, espero que não seja a última, que nós participamos de uma despedida do senador Cacildo Maldani aqui no Senado Federal. As despedidas do Cacildo, elas são melhores, porque a gente sabe que ele se despede, vai e volta. Nós estamos na mesma expectativa que tenhamos Vossa Excelência de novo aqui na convivência dessa casa. Vossa Excelência é um homem público da melhor qualidade, um grande senador. Como membro da mesa diretora, foi fundamental para que nós materializássemos, concretizássemos todos esses resultados nessa gestão neste biênio. Então, um grande abraço, Cacildo, vai e volte.